Pegue a sua Bíblia, abra no livro de Gênesis, o primeiro livro, o livro dos começos. O livro de Gênesis, como o próprio nome já diz, Gênese, começo, é o livro que trata do começo de todas as coisas. O começo da criação, o começo da relação do ser humano com Deus, o começo do pecado, o começo das famílias, também o começo do projeto de salvação para o ser humano. Gênesis capítulo 28, e nós vamos ler dos versículos 10 até o 19. Gênesis 28, do 10 ao 19, falando de Jacó, quando está fugindo da casa do seu pai Isaque, por causa daquele embrolho da herança. Ele sai, e aqui acontece algo inesperado, numa das piores noites da sua vida, por que não dizer talvez a pior noite da sua vida. Por isso, eu chamaria esta proposta desta noite de quando o travesseiro é de pedra. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor, ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão teu pai, e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra, estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que eu estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te darei voltar, e te farei voltar à terra, porque não te desampararei, e até cumprir aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar, cidade que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederdes, certamente eu te darei o dízimo. Oremos a Deus. Senhor Deus, pedimos que a tua palavra, aqui pregada, anunciada, proclamada, venha trazer novo ânimo, nova vida, consolação aos nossos corações. Venha o Senhor falar através do teu Espírito Santo, e sejamos aqui edificados, sejamos aqui, Senhor, confrontados pela tua palavra, e ao irmos para os nossos lares, saímos daqui, Senhor, mais crentes do que quando entramos. Que assim seja. Unge, Senhor, nossas mentes e ouvidos para a honra e glória do teu nome. Amém. Talvez você já passou por alguns desconfortos momentâneos da vida. Alguns maiores, outros menores. Por exemplo, quem aqui já viajou num ônibus apertado, em pé e numa longa distância? Isso. É um desconforto, não é? Quem aqui já dormiu sentado em algum lugar porque não tinha cama para dormir? É um desconforto. Se amanhece com o corpo todo dolorido. Quem já tentou dormir passando muito frio, e aí quando você puxa a coberta,
para um lado, falta do outro. Quando você puxa a coberta para o outro, falta de um. Ó, mais gente. É um desconforto, né? Não é? Desconfortos. Quem, por exemplo, já comeu jiló na quente, que ao longo da vida já morou de favor, já trabalhou num emprego e não gostava do emprego apenas porque tinha que se manter, são desconfortos da vida. Mas Jacó, neste dia, nesta noite, que a gente está chamando de a pior noite da vida de Jacó, ele passa o seu pior desconforto, mas é justamente quando há o maior desconforto da sua vida que Deus faz algumas mudanças na vida de Jacó. Jacó fugia de seu pai porque brigou por causa da herança, fugia do seu irmão, aliás, ódio do irmão, o irmão prometendo matá-lo. Assim que pudesse colocar as mãos em Jacó, Esaú iria tirar-lhe a vida por causa da herança, por causa de uma briga entre eles, por causa da primogenitura. E aí, quando Jacó corre pelo deserto, não consegue mais correr, ele anda, quando não consegue mais andar, ele caminha, quando não consegue mais cambalear, ele acha uma pedra, e diz a Bíblia que ele transforma esta pedra em travesseiro, e ali ele passa a noite, ali ele dorme. Depois de tanto fugir, cansado, esgotado, uma pedra é o seu travesseiro. De um momento para o outro ele tem que romper tudo isso, imprevisivelmente ele vai embora, e agora não tem mais o pai por perto, não tem mais a mãe por perto, ele tem o ódio do irmão, e nem ao menos pode se despedir do seu lar. O travesseiro é de pedra quando um casal tem a vida marcada por brigas e discussões, quando as relações familiares são marcadas por aborrecimentos, quando filhos brigam com o pai por causa de herança, quando filhos brigam entre si por causa de futilidades. O travesseiro é de pedra quando as relações familiares estão cortadas. O travesseiro é de pedra quando perdemos o senso de direção, como Jacó. A única intenção de Jacó era em que os sonhos se frustram e você não tem um plano B. A vida vira um labirinto complexo, tenebroso. Ao invés de escolher entre o bom e o melhor, você tem que escolher entre o ruim e o pior. O travesseiro é de pedra quando a solidão é dilacerante. Jacó não tinha mais com quem conversar. No pior dia da sua vida não tinha com quem falar, com quem chorar, com quem desabafar, com quem dividir o seu fardo. Alguém disse certa vez: eu vivo rodeado de pessoas, mas solitário. E quanta gente nós encontramos assim, rodeados, mas solitários. Dizem que a solidão é uma arma que mata, mesmo não tendo ninguém para dispará-la. A poetisa Raquel de Queiroz diz o seguinte: a gente nasce e morre só. Talvez seja por isso que ao longo da vida a gente precisa viver bem acompanhado durante a vida toda. O travesseiro é de pedra quando a solidão é dilacerante. O travesseiro é de pedra quando o sentimento de culpa rouba a paz. Jacó se auto-acusava. Por sua causa, a família desintegrou. Por causa de Jacó, por causa da mentira de Jacó, pai e mãe já não tinham mais a confiança. O irmão já não gostava mais da mãe e não falava mais com ela por causa de Jacó. E Jacó agora se afasta da casa cheio de culpa. Por causa de Jacó, a família se desintegrando. Culpa é o sofrimento que vem pela autorreprovação. A autorreprovação pode levar alguém à autopunição. A autopunição pode levar alguém à autodestruição.
O sentimento de culpa não deixa você olhar nos olhos de uma pessoa querida. O sentimento de culpa pesa os ombros. O sentimento de culpa acusa, agulha a consciência, dizendo: você pecou, você errou. É uma cobrança interior, íntima, acompanhando os pensamentos no dia a dia. A culpa deixa a vida desconfortável. O travesseiro é de pedra quando a vida nos impõe estigmas. O nome Jacó significa, em hebraico, Yaakov, quer dizer usurpador, trapaceiro, enganador. Jacó sabia que cedo ou tarde este nome iria fazer parte da sua vida, da sua caminhada, do seu jeito de ser. E a gente chama isso de estigma. Você pode ter até um nome que você não gosta. E se você disser assim: eu não tenho nada a ver com o que colocaram sobre mim, um apelido que colocaram sobre você, você leva a vida tranquilo, em paz, isso não virou um estigma. Mas grande parte das pessoas aceitam este carimbo que os outros colocam, este carimbo que a vida lhe coloca. O travesseiro é de pedra quando você passa a ser chamado de a ovelha ruim da família. O travesseiro é de pedra quando pessoas não confiam mais em você por erros do passado. Isso é estigma. As pessoas, o travesseiro é de pedra quando você passa a ser conhecido pelas falhas e não pelas virtudes. E hoje eu quero fazer uma pergunta: você está dormindo num travesseiro de pedra como Jacó? Está exausto como Jacó? Está prostrado como Jacó? O ano de 2022 está sendo um travesseiro de pedra para você, se você olhar os meses anteriores? Pois bem, à luz desse texto, eu quero lhe fazer 5 afirmações se o seu travesseiro é de pedra. A primeira delas: quando o travesseiro é de pedra, os anjos do Senhor estão nos servindo. Aleluia! Veja comigo o versículo 12. E sonhou, eis posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu. Os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Ter a visita dos anjos de Deus é confortável, é renovador, nos traz novas forças. Junto com Sadraque, Mesaque e Abednego, um anjo trouxe boas novas a Maria, que seria mãe de Jesus. Anjos são criaturas enviadas por Deus, diz a Bíblia, Hebreus 1:14, não são todos eles espíritos ministradores, falando dos anjos, enviados para serviço a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Portanto, Deus envia anjos e nós não os vemos, mas eles estão nos cercando, estão amando de Deus junto conosco nos momentos mais difíceis da vida, nos momentos em que nos desesperamos, nos momentos em que as coisas não estão bem. Céu e terra se unem. Essa é a primeira verdade sobre essa escada de anjos. O espaço, céu e terra, são um só quando nós estamos nos momentos difíceis da vida. Talvez você esteja passando pelo travesseiro de pedra e dizendo assim: poxa, agora eu estou isolado, Deus ficou distante, Deus está longe. Não, é exatamente o contrário. Uma escada do céu está ligando você e o trono de Deus. Também uma outra verdade sobre esta escada de anjos, a ordem, diz o texto: primeiro subiam, depois desciam. Subiam levando os fardos de solidão, de culpa, de fracassos, de estigmas, o peso das relações corrompidas. E desciam trazendo bálsamo das promessas de Deus, renovo espiritual, paz interior, cura para a alma do Jacó. Mesmo que seu travesseiro esteja desconfortável,
mesmo que você esteja enfrentando lutas intensas, mesmo que as batalhas estejam acirradas, os anjos estão descendo sobre seu lar, sobre sua casa, sobre sua vida, sobre seus filhos, sobre os seus negócios, sobre você, sobre sua vida espiritual. Céus e terra estão se ligando constantemente na sua vida. Há uma parte na teologia do culto que chamamos de liturgia, que diz o seguinte, que há um mistério todas as vezes que a igreja se une para adorar, todas as vezes que uma reunião de oração se faz, todas as vezes em que os cristãos se unem em nome de Cristo para buscar a presença de Deus, para orar, ou para cantar, ou para testemunhar, ou se unem para compartilhar. Nós não vemos, mas há uma união muito presente entre céu e terra, a presença de Deus. E é o que está acontecendo neste texto, nesta narrativa. Observe também a dinâmica. Não era um elevador, não era uma rampa, era uma escada. O tratamento de Deus, por vezes, é degrau por degrau, é paulatino. Jacó só terminou de resolver as suas mazelas 20 anos depois desta narrativa. Era como se Deus estivesse dizendo, agora vai ter uma escada na sua vida, Jacó. E as coisas vão acontecer etapa por etapa. 20 anos depois, ele se encontra num lugar chamado Face de Deus. A geografia bíblica é muito interessante, os nomes dos lugares trazem mensagens profundas para a nossa vida. Nesse texto, Jacó chama esse lugar de Betel, que significa casa de Deus, certo? 20 anos depois ele tem um outro encontro com Deus, num lugar que se chama Peniel, que significa face de Deus. Por vezes nós estamos na casa de Deus, mas não tão íntimos de Deus. E Deus vai nos levando até um dia estarmos junto à face de Deus. Entendeu? Espaço de Deus, mas tão junto a Deus, que é a face de Deus. Segunda afirmativa, quando o travesseiro é de pedra, o Senhor está perto de nós. Versículo 13, repita comigo a primeira frase, perto dele estava o Senhor. Diga isso, perto dele estava o Senhor. Quando o travesseiro é de pedra, nós temos a impressão que Deus nos deixou ao léu da sorte, e Deus está longe demais, e a gente chora e parece que Deus ainda fica mais longe, e a gente reclama e dá essa impressão que Deus ainda se distanciou mais, e nos deixou à mercê dos acontecimentos. Alguns até acham que Deus lhe abandonou. Certo pai, tendo uma menininha pequena de 5 anos, a mãe faleceu, e no dia do sepultamento, ele, com muita tristeza, sepultou a sua querida esposa. Alguns irmãos da igreja disseram assim, olha, vai lá para casa, fica um pouco lá, até você ir se recompondo. Mas ele disse, não, eu preciso enfrentar isso, e ele foi para a sua casa. E ele conta dizendo, a primeira noite foi muito difícil. Primeira noite foi assim, a filhinha puxou a caminha dela bem para o lado da cama do pai. E ambos não conseguiam dormir. Estavam em silêncio, mas sabendo, está acordado. Ela está acordada, ou ela sabendo, o papai está acordado. Lá pelas altas horas, ela perguntou numa voz embargada, papai,
você está aí? E o pai disse: estou sim. Estendeu a mão, ela pegou a mão do pai, segurou, dali a um pouco soltou a mãozinha porque dormiu. Quando dormiu, aí foi ele que desabou. Ele ainda olhando para o teto no escuro, apenas o quarto sombrio, ele perguntou: papai do céu, você está aí? Foi quando ele se lembrou de Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com minha destra fiel. Aleluia. Os momentos de travesseiro de pedra, Deus está conosco. Ele está mais perto de nós. Perto dele estava o Senhor. Se o seu travesseiro é de pedra, não esqueça, Deus está mais pertinho de você. Aleluia, aleluia. Outra verdade, terceira afirmação: quando o seu travesseiro é de pedra, as promessas de Deus nos confortam. Veja o versículo 13 comigo. A última parte do versículo, perto dele estava o Senhor, já lemos. Ele disse, agora começam as promessas: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão teu pai e Deus de Isaque. A terra que agora estás deitado, eu te darei a ti e a tua descendência. Aqui ele está falando de promessas de segurança. Deus dizendo: Jacó, você está numa vida insegura, indo para um lugar estranho, fugindo de outro lugar, mas essa segurança eu vou te dar. Promessa à posteridade, versículo 14: em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. E esta é uma palavra profética referindo-se a Cristo, que viria da descendência de Jacó. E aí, quando Cristo vem e o evangelho vai chegando, país por país, família por família, na pessoa de Cristo, da descendência de Jacó, da linhagem de Jacó, as famílias são abençoadas. E aqui eu e você fazemos parte desta promessa hoje, em pleno século 21, porque Cristo nos alcançou. Promessa de proteção, versículo 15: eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Quando o travesseiro é de pedra, as promessas de Deus continuam vivas para mim e para você. A Bíblia Sagrada contém média de 3.000 promessas. Alguém teve a curiosidade de contar? Eu não teria essa paciência, mas alguém teve. Mais ou menos 3.000 promessas, parte delas condicionais. Promessas condicionais são aquelas que Deus diz: farei tal coisa se você fizer aquilo outro, ou se comportar assim, ou se o meu povo andar por este caminho, as promessas tais virão. Promessas condicionais. Existem as promessas incondicionais, aquelas que se cumprem independente de qualquer condição. Por exemplo, a volta de Jesus e o arrebatamento da igreja. Independente de qualquer postura nossa, isso vai acontecer. São promessas incondicionais. A primeira promessa da Bíblia, Deus não dá o privilégio para nenhum profeta fazer. Ele mesmo, dos seus lábios, diz: da semente da mulher nascerá um que pisará a cabeça da serpente. Deus prometendo a vitória contra Satanás e a vitória final dos servos de Deus. Deus prometendo a obra de salvação na cruz do Calvário. A primeira promessa. Decorrem-se milhares de promessas. A última promessa, sabe qual é? Apocalipse 22, 20. Eis que venho sem demora. A última promessa, essa ainda vai se cumprir, e eu e você estaremos lá.
Deus está velando pelo cumprimento das suas promessas na sua vida. Deus está velando pelo cumprimento das suas promessas sobre a igreja de Chapadão. Deus está velando, cuidando para que suas promessas se cumpram na minha, na sua vida, na minha, na sua história. Ele não falha naquilo que prometeu. Se o seu travesseiro é de pedra, não esqueça, você tem promessas de Deus para a sua vida. Quarta afirmação: quando o travesseiro é de pedra, Deus pode transformá-lo num pedaço do céu. Versículo 17, acompanha aí. E temendo disse: quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Quando Deus está presente, os insights da vida que você até poderia chamar de infernos aqui da terra, passam a se chamar porta do céu. Era a noite mais terrível da vida de Jacó, mas Deus estava com ele, as promessas de Deus o acompanhavam, a presença de Deus, e no momento mais difícil da sua vida, ele diz: esse lugar não é um inferno não, esse lugar não é um lugar difícil não, esse lugar não é um travesseiro de pedra não, isso aqui é a porta do céu. Quando Deus está presente, a vida é a antessala do céu. Sem a presença de Deus, alguns lugares mais paradisíacos poderiam se tornar a antessala do inferno. Na obra que se tornou o clássico da literatura, O Inferno de Dante, Dante Alighieri escreve que há um aviso na porta do inferno, dizendo assim: deixai para fora toda a esperança, ó vós que entrais. Dante teve um conceito muito claro sobre o que é o inferno. É qualquer espaço onde não exista mais nenhum fio de esperança. Isso é um inferno. Vive a antessala do inferno quem já perdeu todas as esperanças. Mas ao contrário, vive o Betel, a casa de Deus, a porta do céu, quem perdeu bens materiais, talvez afetivos, mas tem a presença de Deus. É a porta do céu. E talvez você esteja vivendo os momentos difíceis para o lado de cá, onde seus olhos alcançam, mas a sua alma está em paz interior, porque você está na porta do céu. Betel, casa de Deus, alimente a esperança, alimente a esperança. Não há inferno na terra, na vida de quem alimenta a esperança. Quinta e última afirmação: quando o travesseiro é de pedra, podemos transformá-lo em um memorial. Veja comigo o versículo 18. Tendo se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e a erigiu em coluna, cujo topo entornou azeite. Escute isso: quando um judeu queria marcar algo que aconteceu na sua vida, transformá-lo num memorial, ele juntava pedras e construía uma pequena torre de pedras. Quando veio a escrita, eles então esculpiam palavras ali, as letras em hebraico, dizendo o que aquele lugar significava, e aquilo ficava por 50 anos, por um século, por 5 séculos, e assim por diante. Aquela coluna de pedra seria um testemunho de algo que aconteceu na vida de alguém. Quem passasse por ali, anos depois, iria se deparar com os feitos de Deus na vida de Jacó. Era uma placa testemunhal. Alguns passam pelas circunstâncias difíceis da vida e esfriam na fé, abandonam a vida com Deus. Alguns murmuram contra Deus, outros reclamam da fé, outros amaldiçoam a vida cristã, outros fogem da igreja de Cristo, outros tentam encontrar os culpados para as suas mazelas.
Um poeta escreveu: o mesmo sol que amolece a manteiga endurece o barro, o mesmo martelo que esmiuça o vidro forja o aço, o mesmo vento que amedronta o pardal faz a águia voar às maiores alturas, o mesmo fogo que queima a palha purifica o ouro, e a mesma tribulação que faz alguém blasfemar faz com que outra pessoa se prostre humildemente diante de Deus. E Jacó tem esta opção, tenha esta atitude. Se você está tendo perdas, travesseiro é de pedra, um dia você há de levantar a cabeça, um dia você vai levantar uma coluna, um testemunho a Deus, e aquilo que foi uma luta e uma provação hoje, será o testemunho da vitória amanhã, para você compartilhar com todos os que te cercam, para que você nunca esqueça que nos momentos de desemprego Deus estava com você, que nos momentos em que a enfermidade bateu às portas da sua casa, Deus estava com você, a boa mão do Senhor o guiou, para que um memorial seja levantado nos momentos em que as circunstâncias eram difíceis, e você olha para esse testemunho e diz: Deus foi comigo, Deus estava presente. Transforme o seu travesseiro de pedra num memorial. As lutas de hoje são os testemunhos de amanhã. Os desconfortos da vida de hoje são as vitórias compartilhadas com alegria para aqueles que vêm depois de você, para que eles também fortaleçam a fé. Fique em pé na presença de Deus. Quando o travesseiro é de pedra, os anjos do Senhor estão nos servindo. Quando o travesseiro é de pedra, o Senhor está perto de nós. Quando o travesseiro é de pedra, as promessas de Deus nos confortam. Quando o travesseiro é de pedra, Deus pode transformá-lo num pedaço do céu. Quando o travesseiro é de pedra, podemos transformá-lo num memorial. Talvez você esteja dormindo num travesseiro de pedra, emocionalmente falando, existencialmente, porque perdeu a paz, perdeu o conforto, perdeu relacionamentos referenciais como Jacó. Quem sabe o ano de 2022 que vai para a reta final, no apagar das luzes, você olhe, faça uma retrospectiva e diga: esse ano foi um ano de travesseiro de pedra. Deus está perto de você. Deus vai transformar esse ano num testemunho na sua vida.